Como expandir o poder transformador da sua mente. Deepak Chopra e Rudolf E. Tanzi. Uma obra que apresenta a complexa, porém maravilhosa estrutura cerebral exatamente no ponto em que mente e cérebro se encontram para a tradução da realidade da vida, não apenas pelos nossos 5 sentidos, que possibilitam as cores, os sabores, as texturas, enfim, tudo que possa nos impressionar, mas também pelas infinitas possibilidades de criação da mente, que vão além das formas e das cores. Isto é, este livro desvenda o caminho do desenvolvimento do indivíduo enquanto ser integral. A obra percorre os caminhos de sentimentos indispensáveis para a construção da felicidade. Este caminho começa na consciência, agência invisível da mente. Entre o não palpável, a consciência, e aquilo que a ciência vê, o cérebro, os autores Deepak Chopra, cientista, médico e acadêmico, e Rudolf E. Tanzi, professor da Universidade de Harvard, desenvolveram uma linguagem acessível e atraente para a conquista do que eles denominam supercérebro. Uma era de ouro para o cérebro. Nas décadas de 1970 e 1980, pouco se sabia sobre o cérebro. Na atual fase da ciência, este órgão admirável é melhor compreendido, enquanto estrutura física. Objetivamente, os autores traçam um paralelo entre o cérebro básico, visível aos olhos da ciência, e o supercérebro diretamente ligado à consciência, a fonte primordial da evolução dos indivíduos. Ciência e experiência pessoal compõem uma era de ouro para o cérebro, uma era onde queremos usá-lo e não deixar que ele nos use. Em 4 funções reside a diferença entre esses 2 mecanismos: líder, inventor, professor e usuário. Como líder, transmito ordens diárias ao meu cérebro. Como inventor, crio dentro dele caminhos e conexões que não existiam. Como professor, ensino meu cérebro a aprender novas habilidades. Como usuário, sou responsável por mantê-lo em boas condições de funcionamento. Para que o cérebro execute coisas novas e inesperadas, é preciso dedicar importância à maneira como o indivíduo se relaciona com ele. Esse relacionamento é denominado pela ciência como ciclos de feedback, interação do mundo externo com o mundo interno, em que atributos relacionados à mente, como intenção e determinação, superam o aspecto físico. Por exemplo, os monges budistas tibetanos usam uma técnica avançada de meditação conhecida como Tummo, onde o foco da intenção é aquecer todo o corpo. Essa técnica é tão eficiente que os monges podem permanecer numa caverna gelada meditando a noite toda, usando nada mais do que sua túnica de seda. Ao repetir a intenção continuamente, seja ela qual for, os novos ciclos de feedback se desenvolverão, o cérebro se adapta e lentamente surge uma nova função. 5 mitos para esquecer. Mito 1. Os danos ao cérebro são irreversíveis. Na verdade, o cérebro tem um surpreendente poder de cura. Mito 2. Os circuitos cerebrais, interação entre a estrutura física e a programação do cérebro, são imutáveis. Na verdade, a nossa capacidade de criar novos circuitos cerebrais permanece intacta desde o nascimento até o fim da vida. Mito 3. O envelhecimento do cérebro é inevitável e irreversível. Na verdade, surgem todos os dias novas técnicas para manter o cérebro jovem e preservar a sua capacidade de percepção. Mito 4. O cérebro perde milhões de células por dia, que não podem ser substituídas. Na verdade, o cérebro contém células-tronco que são capazes de desenvolver novas células cerebrais ao longo da vida. Mito 5. Medo, raiva, ciúme dominam a razão. Na verdade, com a constante evolução do cérebro, conquistamos a capacidade de dominar os nossos instintos com a liberdade de escolha. Se encararmos cada pequeno lapso como sinal de uma inevitável queda decorrente da idade ou da falta de inteligência, estamos preparando o terreno para que isso se torne realidade. Prestar atenção em seus hábitos, comportamentos e outras características primordialmente mentais deve ser exercício constante. Aliado a isso, estabelecer um programa de atenção à memória, em que, entre tantas possibilidades adequadas à realidade pessoal de cada um, a paixão pela vida e pelas experiências que enriquecem e ganhem prioridade. Crie hábitos regulares. O cérebro funciona mais com a repetição. A melhor memória é aquela em que se pode confiar.
Heróis do supercérebro. A capacidade de realização do cérebro parece infinita. O maior supercomputador existente não é capaz de igualá-la. Herói número 1. Albert Einstein, o grande físico. Pessoas excepcionalmente bem-sucedidas usam o cérebro de uma maneira fundamental para o sucesso. Adaptar-se é o segredo. De todos os seres vivos, apenas os humanos se adaptaram a todos os ambientes do planeta. Por uma questão de sobrevivência, Einstein levou a adaptabilidade a um novo patamar. A questão era evolução. O gênio se adaptava ao desconhecido e conquistava-o. Para isso, ele desenvolveu 3 forças e evitou 3 obstáculos. As 3 forças: deixar para lá, ser flexível e manter a calma. Pode-se medir a adaptabilidade de uma pessoa pela maneira como ela consegue deixar para lá, ser flexível e manter a calma diante das dificuldades. Os 3 obstáculos: apego a velhos hábitos, manutenção das mesmas condições e estagnação. Pode-se avaliar a dificuldade de adaptação de uma pessoa pela predominância de velhos hábitos e costumes que a mantêm paralisada. Lembranças dolorosas de abalos e derrotas lhe dizem repetidamente o quanto ela é limitada. Einstein foi capaz de ignorar velhos hábitos de pensamento que o cercavam. Manteve a tranquilidade e permitiu que novas soluções surgissem através dos sonhos e da intuição. Estudava tudo o que fosse possível sobre um problema e depois se entregava a possibilidades desconhecidas. Como ele mesmo conta, sua grande motivação era o assombro e o deslumbramento diante dos mistérios da natureza. Era um estado espiritual, e ele dizia que penetrar nos segredos do universo era como ler a mente de Deus. Como ser adaptável? Pare de repetir o que nunca funcionou. Recue um pouco e peça uma nova solução. Pare de lutar no nível dos problemas. A solução nunca está lá. Deixe de brigar tanto para ter razão. No final das contas, ter razão não significa nada perto de ser feliz. Herói número 2. Um recém-nascido. Os bebês são modelos de saúde e bem-estar. Seu cérebro está em constante movimento, remodelando-se à medida que o mundo se expande. Eles não se prendem a velhas e desgastadas condições. A natureza se encarrega de fazer de seus cérebros perfeitas máquinas de interação com o mundo externo. O mesmo deve acontecer conscientemente com o adulto, através de 4 canais de desenvolvimento que compõem e dão qualidade à nossa vida: sensação, imaginação, sentimento e pensamento. Em resumo, integrar a realidade, mente, corpo e mundo exterior significa ter 3 forças que refletem a maneira como o bebê acessa o mundo: comunicação, equilíbrio e visão ampla, além de evitar 3 obstáculos que nos atormentam na vida adulta: isolamento, conflito e repressão. Herói número 3. Buda. Nossos heróis, nossos exemplos de crescimento interior, são guias espirituais da humanidade como um todo. Buda e os outros que ele representa, santos, sábios e visionários, mostram à perfeição um traço único dos seres humanos: viver por um propósito. O nosso cérebro traz consigo incessantes capacidades de desenvolvimento. As mesmas capacidades cerebrais do homem de milhões de anos atrás, a figura de Buda nos mostra amplamente desenvolvidas em seu superior estado de consciência há mais de 2000 anos. O que nos indica que muito mais permanece escondido dentro de nós. O segredo está no expandir a consciência. Para expandir a consciência, algumas atitudes apresentam-se como roteiro seguro, quando aplicadas sem interrupção. Valorize o estar desperto, consciente e alerta. Não pense e haja como todo mundo. Valorize-se, não espere a aprovação dos outros. Exponha sua mente a uma visão diferenciada através da arte, da poesia e da música. Leia escrituras profanas e textos sagrados. Nosso cérebro, nosso mundo. Mente, cérebro e corpo funcionam perfeitamente juntos. O cérebro cria novos caminhos a cada segundo, porque nossos sentimentos, pensamentos e outros atributos da mente exigem uma reação química que, de algum modo, atingirá o nosso corpo. Percebe-se assim que todo esse percurso que chamamos de criação da realidade tem início num nível muito mais sutil e invisível, que é a consciência. É comum pessoas que sofrem de depressão dizerem "sou depressivo", diferentemente de quando estamos gripados e dizemos "estou gripado".
A expressão eu sou indica a identificação na mente com a doença, que gera uma reação química no cérebro e, consequentemente, a depressão se instala. Trata-se de uma íntima ligação mente-cérebro que, se controlada ao nível da autoconsciência, pode mudar qualquer coisa. Conhecer algumas regras ajuda a controlar a criação da realidade. Você não é o seu cérebro. Você cria tudo o que sente e vê no mundo. A percepção não é passiva. Você não recebe simplesmente uma realidade fixa. Você a molda. O conhecimento de si mesmo muda a percepção. Quanto mais consciente você for, maior será o seu poder sobre a realidade. A consciência tem o poder de transformar o seu mundo. Num nível sutil, sua mente se funde às forças criativas do universo. Nosso cérebro está evoluindo. O cérebro é o único entre todos os órgãos do corpo capaz de evoluir pessoalmente aqui e agora. Uma criança de 5 anos que aprende a ler está evoluindo do ponto de vista da fisiologia, funções do cérebro. Um cérebro adulto está evoluindo quando aprende a controlar a raiva, a pilotar um jato ou a ter compaixão. Simplificando, mostramos as funções do cérebro divididas em 4 fases. Instintiva. A fase mais antiga do cérebro, cérebro reptiliano, corresponde ao comportamento que está expressamente programado em nosso genoma, conjunto de toda a informação genética de uma espécie para a sobrevivência. Emocional. Responsável por todas as emoções, também abriga a memória de curto prazo. Intelectual. Desenvolvida para alcançar as funções superiores do raciocínio e tomada de decisões, representadas pelo neocórtex, que nos humanos forma 90% do córtex envoltório do cérebro. Intuitivo. Representa nossas experiências mais valiosas como amor, compaixão e fé. O medo e o desejo são criados no cérebro instintivo, mediados pelo cérebro emocional e negociados pelo cérebro intelectual. Todos esses sentimentos estão destinados a sobreviver no curso da evolução. O intelecto foi a estratégia que o cérebro desenvolveu para enfrentar as obsessões baseadas em medos e desejos. A intuição, que nos permite experiências como a música, a arte, o sentido de beleza e verdade, e Deus, tem origem na consciência. Onde mora a felicidade? A felicidade tem sido cuidadosamente estudada pela psicologia positiva. Os resultados, em grande parte, voltados para bens e conquistas externas, dinheiro, casamento, profissão, mostraram-se contraditórios, e a tendência atual da psicologia sustenta que a felicidade nunca é permanente. Coerentemente com o objetivo desta obra, os autores divergem dessa conclusão. Sentem que o problema está na criação da realidade. Sintomas como depressão, obsessão, ansiedade, etc., que impedem o indivíduo de construir um caminho de felicidade, podem ser localizados na área exata do cérebro que está causando o bloqueio. Comportamentos simples que promovam a qualidade de vida, como estar conectado com o mundo natural, ser útil, prática de exercícios físicos, investir num trabalho que traga satisfação, doar-se, cuidar dos outros e se preocupar com eles, tempo de sono, concentração e diversão, entre outros, passarão a funcionar como verdadeiras terapias, mudando rotas do cérebro que no passado foram gravadas com informações defeituosas. O cérebro anti-envelhecimento. Nenhum mistério é mais antigo ou maior que o envelhecimento. Para desvendar qualquer nova promessa do supercérebro, precisamos primeiro resolver esse mistério universal. O envelhecimento é muito lento. Começa em torno dos 30 anos e progride mais ou menos 1% ao ano. Mesmo considerando cada aspecto da deterioração física e mental, algumas pessoas, na verdade, melhoram com a idade. O envelhecimento é próprio de cada um. Gêmeos idênticos que nascem com o mesmo DNA têm perfis genéticos completamente diferentes aos 70 anos. Seus cromossomos, a parte da célula que contém os genes da hereditariedade, não mudam, mas décadas de experiência de vida fazem a atividade de seus genes ser ativada e desativada constantemente, em um padrão próprio. O envelhecimento é invisível. Danos celulares surgem com os sinais do envelhecimento que só são rastreáveis após um caminho errado ter sido tomado. Assim, combater o envelhecimento aponta para prestar atenção ao corpo o tempo todo, o que se traduz em um gigantesco ciclo de feedback que dura uma vida inteira. Prevenção a riscos.
A prevenção contra o envelhecimento se baseia na adesão de um estilo de vida há tempos conhecido, mas ainda vital para o seu bem-estar físico. Alimentação balanceada, natural e de fácil digestão. Exercícios físicos moderados. Não fumar. Evitar bebidas alcoólicas e praticar meditação, sendo esta associada ao aumento de enzimas que beneficiam a preservação dos cromossomos. E lembre-se, o que fizer agora terá que ser feito por décadas. Os aspectos mais incapacitantes do envelhecimento envolvem a resistência à mudança. Crie uma matriz sustentável para a modificação de hábitos. Dê importância aos relacionamentos saudáveis, duradouros com um companheiro ou companheira. A manutenção da atividade sexual satisfatória. Engaje-se em projetos sociais. Tenha um propósito na vida. Estabeleça essa matriz de tal forma que, primordialmente, a mente se sinta livre para escolher a coisa certa em vez de se sentir levada a fazer a escolha errada. O cérebro iluminado. As evidências existentes da iluminação, apesar de chegarem aos poucos, são positivas. Por décadas, yogis indianos realizaram feitos físicos notáveis sob o olhar pasmo da ciência. Uma classe de homens puros, conhecidos como sadhus, submete o corpo a condições extremas como prática de devoção e também para desenvolver o autocontrole. Outros sobrevivem com escassas calorias diárias ou realizam proezas de força excepcionais. Através de práticas espirituais específicas, yogas e sadhus desenvolveram controle sobre seu sistema nervoso autônomo, ou seja, são capazes de alterar conscientemente funções corporais que geralmente são involuntárias. A iluminação envolve uma jornada interna, tendo Deus como destino. Libertação, cujo termo original em sânscrito, moksha, vem desde as antigas tradições orientais, inspiradoras para o supercérebro, que redefine o estado de iluminação, chamando-o de estado máximo de realização. A iluminação pode ocorrer em graus variados e por uma sucessão de insights que derrubam crenças a tempo fixadas. Por exemplo, sou parte de tudo. Derruba a crença de que você está sozinho e isolado. Há uma possível revelação em todos os acontecimentos, se você aprender uma nova maneira de percebê-los. A essência é sintonizar-se com o sistema nervoso de outros seres, como faz, por exemplo, Monty Roberts, o encantador de cavalos, e o fez São Francisco de Assis. A resposta é sensibilidade e empatia, e identificação com toda a criação de Deus. Autoconhecimento é o objetivo mais importante. Você não se identifica com coisas que pode possuir. Você valoriza e muitas vezes conta com insights e com a intuição mais do que com a razão. A empatia vem naturalmente. A sabedoria desponta. Atenção plena, consciência do momento presente. Diferente da consciência normal, a atenção plena envolve o panorama, visão geral do momento presente, não apenas um objeto ou tarefa específica. Neste último caso, é como treinamos nosso cérebro para ver o que está diante dos nossos olhos. Você está no cinema? Sua concentração está na cena em que você se imagina dando um beijo apaixonado na heroína ou no herói da história. Seu sistema nervoso sofre alteração. Ao sair do cinema, o efeito do beijo permanece em você, porque essa experiência foi real para o seu cérebro sob o ponto de vista dos neurônios. Seu cérebro é enganado por um tempo, mas você não. A chave está aí. Trazer a atenção de volta ao que é real. Dar-se conta. Dessa forma, você avalia humores, emoções, sensações físicas, tudo o que preenche a mente. A atenção plena é, assim, um estado de potencial criativo, a consciência da consciência, que chama a atenção para a realidade. 7 passos da iluminação. Maior calma interior e desapego. Sensação maior de estar conectado. A empatia se aprofunda. A clareza se manifesta. A consciência se acentua. A verdade se revela. O êxtase cresce em sua vida. A ilusão da realidade. A crença de que o mundo material é sólido e confiável. Na realidade, o mundo físico é permanentemente mutável e impreciso. A crença de que o mundo físico é igual para todas as coisas vivas. Na realidade, o mundo físico que experimentamos apenas espelha o nosso sistema nervoso humano. Como declarou o eminente físico alemão Werner Heisenberg, os próprios átomos ou partículas elementares não são reais. Eles formam mais um mundo de potencialidades
ou possibilidades do que de coisas ou fatos. O que resta quando átomos e moléculas somem é o criador dessas potencialidades ou possibilidades. Quem é o criador invisível? A consciência ou self, que cria a realidade de maneira livre. Somos como antenas vibrando e transformando bilhões de impulsos elétricos do nosso cérebro em um mundo animado, barulhento e colorido. Um mistério cujas cores, sons e tudo o que qualifica este mundo, a neurociência designa por qualia, palavra latina para qualidade. Parece confuso, mas um exemplo pode ajudar a compreender. Se quisermos deletar alguma coisa no computador, simplesmente apertamos a tecla Delete. Não é necessário ir às entranhas da máquina ou mexer em seu programa, basta um toque. É assim que uma interface de usuário funciona. Do mesmo modo, ao se criar qualia, como a doçura do açúcar ou o brilho da esmeralda, não é preciso entrar no cérebro ou mexer na sua programação. Você abre os olhos, vê a luz e bingo! O mundo inteiro de repente está ali. Epílogo de Rudy. Quando chegamos ao nosso estilo de vida ideal para o cérebro, não estávamos estabelecendo que fosse especificamente para o Alzheimer. As mudanças no cérebro para o mal de Alzheimer começam anos antes dos primeiros sintomas de perda de memória aparecerem. Estudos genéticos avançam para possibilitar a ciência de predizer com segurança e mais precocemente o risco que uma pessoa corre. O mal de Alzheimer tem algum componente ligado ao estilo de vida? Essa é uma pergunta que ainda não podemos responder com certeza. Também não afirmamos que a doença ocorre porque o paciente não levou um estilo de vida conveniente. No entanto, o estilo de vida que a pessoa leva pode, potencialmente, ser um trunfo contra a disposição genética para a doença. Estudos apontam isso. Exercícios regulares, alimentação balanceada. Aqui recomenda-se a dieta mediterrânea. Estímulo intelectual e engajamento social compõem a lista que integra um estilo de vida afinado com a sabedoria do supercérebro. O mal de Alzheimer mata o sonho de que a velhice será um tempo cheio de vida. Antes de chegarmos a vencer a batalha pela cura da doença, podemos alcançar outra vitória, usando o cérebro para a realização, mesmo desde a infância. Essa é a visão do supercérebro, a parte deste livro que tem o maior significado para mim. Epílogo de Deepak. Como a escolha e o livre-arbítrio são impopulares entre os neurocientistas, nós trabalhamos duro neste livro para restaurá-los. O cérebro vai seguir o caminho para onde a mente o conduzir, até mesmo aos domínios de Deus. De todas as mensagens enviadas pelo cérebro, as mais sutis, que são praticamente silenciosas, tocam o divino. O livro é abundante em esclarecimentos e fatos que o sustentam nessa busca, tornar real a consciência superior. Além da religião organizada, as pessoas precisam ter consciência de ter uma origem. Caso contrário, estaríamos na posição de Lois Lane, em um momento engraçado da versão cinematográfica do Super-Homem de 1978. Lois é jogada do alto de um edifício e está despencando em direção ao solo. Clark Kent, vendo sua queda, pula para dentro de uma cabine telefônica para vestir sua roupa de Super-Homem pela primeira vez. Ele sobe e pega Lois, dizendo: "Não tenha medo, senhorita, eu a peguei." Os olhos de Lois arregalam-se assustados. "Mas quem está segurando você?" Ela grita. A mesma pergunta adapta-se à consciência. Ela precisa de algo ou de alguém para sustentá-la. E esse alguém é a consciência infinita que tradicionalmente é chamada de Deus. Se não houvesse Deus, ele precisaria ser inventado, pelo simples fato de que sal, glicose, potássio e água não podem pensar. Equivale a dizer, é impossível para o cérebro criar consciência. O que faz essa mente ser controversa é que ela não é localizável, ela se expande além de todos os limites. Ela funciona em todas as dimensões, seja no passado, no presente ou no futuro. Em um sentido profundo, reflete: eu sou o universo. Insights. Ciência e espiritualidade caminham juntas. Você não é o seu cérebro. As criações do cérebro são comandadas pela consciência. Os princípios de saúde e bem-estar habitam na mente. A intuição deve ser considerada no desenvolvimento pessoal do indivíduo. A capacidade de mudança e criação do ser humano é infinita. Neste livro você aprendeu que esclarecer-se é libertador. O conhecimento mais aprofundado do cérebro, para além da ciência,
abre portas para as infinitas possibilidades do indivíduo se reconhecer como parte de um universo criativo e ilimitado, fonte de alegria, saúde, beleza e algo além que a linguagem humana ainda não consegue expressar. Na fusão mente, cérebro, corpo, ciência e consciência se entrosam plenamente na conquista do supercérebro.